vieram de Jerusalém e se reuniram. Programa Vida Pastoral. Apresentação: Padre Gélio. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com carinho cada um de vocês que participa conosco desse programa que é transmitido pela Arca da Aliança 93.5 FM. Também transmitido pela rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9. Também através da rádio São José de Mafra, 96.9. Também através da Web Rádio Na Presença de Deus, de São Francisco do Sul, Web Rádio Vida Nova, de Jaraguá do Sul, Web Rádio Santa Rosa de Lima, da Paróquia Cristo Ressuscitado, em Joinville. Acolhi com carinho aquelas que estão sempre junto conosco. Seja bem-vinda, Carol, seja bem-vinda, Júlia. Olá, Padre, olá, nossos ouvintes que estão acompanhando mais um Vida Pastoral aqui nas rádios, web rádios e também no YouTube e Spotify. Quero saudar a todos que vêm acompanhando a gente em várias edições e que compartilham, o Vida Pastoral para várias pessoas. Então, essa semana a gente também fez, mais algumas gravações da Assembleia e, particularmente hoje, no dia da gravação, a gente esteve lá em Itapoá com o Padre Rodrigo, o Padre Gabriel. Então, a gente quer saudar vocês que receberam a gente, eu, a Júlia e o Padre, e com almoço, com chocolatinho, com cafezinho, e logo viemos já gravar o programa Vida Pastoral. Então, a gente já quer agradecer, e agradecer a todos que estão passando, nesse caminho que a gente vem gravando todos esses vídeos. No início da semana, a gente também esteve em Barra Velha, com o seu Valdir, que a gente gravou lá em Barra Velha, também mais um vídeo pra Assembleia. Então, é isso. Várias pessoas passando pelo caminho da gente. Olá a todos os nossos ouvintes que acompanham essa edição de número 417 do programa Vida Pastoral. E nessas leva de agradecimentos, não podemos deixar de agradecer também essa semana que gravamos com 3 pessoas da comarca Joinville Sul. Então, gravamos lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, do bairro Itaú, com a representante da paróquia Nossa Senhora de Fátima, do bairro Itaú, também representante da paróquia São Francisco de Assis, do bairro Ademar Garcia, e também representante da paróquia São Judas Tadeu, do bairro Itaú. É a Dona Erotildes, o seu Mário e o Márcio. Então, a gente agradece a todos que acompanharam e que participaram com a gente de todas essas gravações. Agora só faltou uma gravação, Padre. Das 24, já gravamos 23. Então já falta um pouquinho pra gente completar todos os vídeos da nossa Assembleia. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre essa Assembleia. A gente tá aqui em alguns programas já falando que estamos peregrinando por aí pra fazer vídeos pra Assembleia. Enfim, pode ter gente que ainda não conheça ou não entenda como é que funciona a nossa Assembleia. Mas isso é assunto pra daqui a pouco. Também na próxima semana terá novidade, não seremos mais só 3, seremos 4. E a pessoa... equipe vai aumentar novamente, né, Padre? E a pessoa tem experiência em rádio, né? Talvez a gente vai aprender bastante coisa com essa pessoa no quesito rádio, porque eu e a Carol, o que a gente soube, na verdade, o que a gente sabe, a gente aprendeu com o Vida Pastoral. Isso, exatamente. Então... é a única vez que eu fiz uma locução na minha vida. No próximo programa já teremos o 4º integrante definitivo também dessa equipe, né? Na faculdade a gente aprende um pouquinho sobre rádio, mas é bem superficial. Aprender mesmo a gente aprende na prática. Então vamos ver o que nos aguarda nas próximas semanas. Então não perca o programa Vida Pastoral para descobrir quem é a próxima pessoa para ocupar mais um microfone desse programa Vida Pastoral. A nossa equipe daí, enfim, será completa com 4 integrantes, né? Mas não é porque terá um novo integrante que vocês vão deixar de ouvir a gente, né? Às vezes tímida, às vezes mais risonha. Então, continue acompanhando Vida Pastoral e já compartilhe aí, você que ouve pelo YouTube, já compartilhe o link falando que na semana que vem tem novidades. Até porque eu vou dar um spoiler, né? Em setembro, no caso, semana que vem, primeiro programa de setembro, já começamos com um novo integrante. Mas também em setembro, Dona Carolina entra de férias.
Então, vão ter 2 programas com a equipe totalmente completa e depois ela já não fica mais completa de novo. Então, Mas serão só 2 também. Então tá bom. Então a gente vai levando assim e vamos ver o que acontece nos próximos programas. Agora, preparando o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Justamente estamos no mês da Bíblia. Você que tem a Bíblia próxima a você, possa pegar no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 1 ao 8, depois ao 14 ao 15, depois do 21 ao 23. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Então Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus, para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos no 22º domingo do tempo comum. Nesse mês de setembro, a Igreja no Brasil celebra o mês da Bíblia. Um tempo especial em que somos convidados a redescobrir o valor da Palavra de Deus em nossa vida de fé. A Bíblia é mais do que um livro, é a carta de amor de Deus para cada um de nós. Ela nos orienta, nos educa e nos revela quem é Deus e quem somos nós. Estamos também celebrando o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Sim, é importantíssimo nós rezarmos, mas que também possamos ter cuidado, não só com as queimadas da Amazônia, do Mato Grosso, mas também com o lixo que não separo. Se por acaso, espero que não, mas se você por acaso joga papel ou outros materiais, por exemplo, na rua também. Nesse mês da Bíblia, é um momento propício para aprofundarmos nosso relacionamento com a Escritura, lembrando que a Palavra de Deus é viva e eficaz, como nos ensina a carta aos Hebreus, dizendo: ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Em tempos de tantas vozes que tentam nos desviar, a Bíblia é a voz que devemos escutar, pois nela encontramos a verdade que liberta e nos aproxima de Deus. O Evangelho de hoje, segundo Marcos, nos mostra um confronto de Jesus com os fariseus e escribas, que questionavam os discípulos por não seguirem as tradições humanas. Como lavar as mãos antes de comer? Jesus responde com firmeza: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ele nos chama a ir além das aparências,
a buscar uma fé que não se limita a rituais, mas que transforma o coração. Nos apresenta um ensinamento essencial. A religião não pode se reduzir a rituais vazios e tradições humanas. Os fariseus estavam mais preocupados com as normas externas do que com o verdadeiro culto a Deus. Jesus critica essa postura, mostrando que o mais importante é a disposição do coração e a prática da justiça, da misericórdia e do amor. Jesus nos ensina que a verdadeira pureza não vem de fora, mas do interior. Ele nos chama a examinar nossas atitudes e intenções, para que possamos viver uma fé autêntica, não apenas de palavras, mas de ações concretas. Nesse mês da Bíblia, somos chamados a oferecer um exame de consciência sobre como temos vivido nossa fé. Estamos mais preocupados com a aparência externa ou com a conversão do coração? Estamos colocando a palavra de Deus em prática ou apenas cumprindo rituais sem vida? A leitura da Bíblia deve nos levar a um encontro pessoal com Deus e uma renovação contínua da nossa vida. E Jesus continua nos ensinando dizendo: nada que entra de fora pode tornar impuro o homem. O que sai do homem é que o torna impuro. Com isso, ele nos revela que o verdadeiro mal não está nas coisas externas, mas no que brota do coração humano. E lista uma série de atitudes que nascem dentro de nós e podem nos afastar de Deus. Más intenções, imoralidades, inveja, orgulho e tantas outras. Por isso somos chamados a examinar profundamente e a reconhecer que o pecado não está apenas nas ações, mas também nas intenções do coração. Na verdade, é dali que se origina as ações. A Bíblia nos convida a uma mudança interior, a buscar a santidade que começa no íntimo do nosso ser. Não basta seguir normas, é preciso deixar que a palavra de Deus transforme nosso modo de pensar, sentir e agir. Que a palavra de Deus seja o alicerce da nossa vida, que possamos meditar nela dia e noite e que ela nos conduza sempre pelo caminho estreito que nos leva à vida eterna. Que o mês da Bíblia não seja apenas um tempo de leitura, mas de verdadeira conversão e transformação interna e de atitudes para com Deus, com os irmãos e com o cuidado da criação. Amém. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples.
quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui tua serva, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, fala, Senhor, no meu coração. Padre, como vamos entrar no meio da Bíblia, né? E o senhor já comentou um pouquinho sobre isso. Para quem tem vontade de começar a ler a Bíblia, o senhor tem alguma dica? Por onde começar? Como fazer? Na verdade, se a gente não tem possibilidade de fazer uma formação, quem sabe a sua paróquia ainda não tem uma formação bíblica, então a gente tem algumas curiosidades sobre a Bíblia. Primeiro, o convite é participar dos grupos bíblicos de reflexão, porque toda terça-feira, de modo geral, acontece na terça, nas suas paróquias. Ali você vai estar refletindo o evangelho do próximo domingo. Então, quando você for na missa no próximo domingo, você já vai estar conhecendo. Segundo, a gente não pode começar, então, pelo Antigo Testamento, se a gente não tem uma formação básica, não participou de uma escola. Então, a gente deve ler, primeiramente, então, o Novo Testamento. E depois a gente pode estar lendo também os Salmos. Quando a gente for fazer uma formação, a gente vai, claro, começar pelo Antigo Testamento. E a Bíblia é bastante complexa, a gente pode, mais nos outros encontros, ir falando um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente não... ela tem uma outra ordem de escrita, tanto do Antigo Testamento como do Novo, que não é a mesma que a gente tem ali em nossas mãos. Mas lembrar que a Bíblia, então... como já diz a Dei Verbum, ela é palavra de Deus, porque ela é inspiração do Espírito Santo, escrita por mãos humanas. E às vezes quando as pessoas leem lá no Antigo Testamento, nesse sentido que fala de morte, de guerra, tem pessoas que dizem, eu sigo a Bíblia ao pé da letra. Não, ela precisa ser interpretada, né? E por isso, para interpretá-la, eu preciso conhecer um pouquinho que época que ela foi escrita, quem escreveu, qual era o contexto daquela época que a pessoa viveu, né? E para que a gente possa entender e trazer para o dia de hoje também. Por isso é que a igreja, ela teve sempre esse cuidado, e nós, como católicos apostólicos romanos, nós tivemos a Bíblia escrita na nossa própria língua, a partir do Concílio Vaticano II. Então, 1962 a 65, ali é que, através da Dei Verbum, foi incentivado que nós pudéssemos, então, ler, meditar e rezar com a palavra. Antes, quem tinha mais acesso, então, era os padres, no seminário tinha parte, algumas religiosas, mas não o povo em geral, né? Então, a partir de 1965 que nós tivemos acesso a um conjunto do texto, mas mesmo assim a gente precisa ter o cuidado, né, na hora de ler e interpretar, né? Também não basta
até ia comentar sobre isso, não basta a gente dizer assim, eu li toda a Bíblia. Eu já conheci uma pessoa que leu a Bíblia toda, 2 vezes, até 3 vezes. Mas ela não participa da vida da comunidade. Então, de nada adianta. Ela não assumiu nenhum compromisso na vida da comunidade. Então, a palavra de Deus não transformou ela. Não adianta nada ler como fosse um livro qualquer. Vou ler uma coleção de livros, de séries. Interessante, mas o que é que mudou? Então, a Bíblia não pode ser lida nesse sentido, né? E também, né, padre, a Bíblia ela tem vários tipos de publicações e edições, né? Cada editora faz uma publicação e às vezes uma delas pode ter alguma palavra que possa ter um outro sentido. Traduções diferentes, né? Isso, né? E a interpretação de cada pessoa é diferente. Então, como o senhor comentou, né? O grupo bíblico de reflexão e essas formações, elas estão aí não somente para reforçar isso, mas sim para o diálogo, né? Para ajudar como um povo pode interpretar de formas diferentes e ter visões diferentes, né? Sobre um único texto. Às vezes a gente, mesmo aqui, que estamos, né, praticamente inseridos no mesmo cenário, a gente tem interpretações diferentes. Então, imagino que, né, muito mais fácil falando, né, conversando. Com essa ajuda, né, para essa ajuda, eu acho muito importante o que a nossa diocese, principalmente, sempre trabalha, que são as leituras orantes, né? Tanto com o grupo bíblico de reflexão, quanto com a catequese. Acredito que esse método também auxilia a compreender o que o texto diz. Qual é o compromisso que eu vou tirar a partir daquilo que eu entendi, que eu li, que eu compreendi. Então, acho que também é interessante, né, padre? A leitura orante também ajuda um pouco nisso. Com certeza. Então, nós temos, dentro do nosso plano diocesano de pastoral, a gente tem 4 pilares. Um dos pilares é o pilar da palavra. O pilar da palavra fala da importância das paróquias criarem escolas bíblicas. Então, fique atento se na tua paróquia tem uma escola bíblica, ou quem sabe só nesse mês da Bíblia vai ter uma semana bíblica. Então aproveite, não perca a oportunidade. Sei que muitas pessoas gostam de participar de Cerco de Jericó, de Novena de Padroeiro, mas é importantíssimo a gente participar de uma semana bíblica, de uma escola bíblica, ou às vezes vai ser um mês inteiro sobre um tema bíblico, então não perca a oportunidade. Mas também uma forma que está dentro do nosso plano diocesano é a leitura orante. Então, a leitura orante, a gente tem esse método dentro do próprio grupo bíblico de reflexão, e a gente tem o mesmo método também dentro do material todo da catequese, Eucaristia, do Crisma, da catequese com adultos. Então, a gente também possa ficar atento e rezar através da leitura orante, né? Assim como na leitura orante, vou colocar um compromisso para nós do Vida Pastoral. Para semana que vem, a gente trazer para os nossos ouvintes algumas dicas de como a gente já estava falando, de como começar a ler a Bíblia. Por qual livro começar, pelo menos ajudar a dar essa introdução. Vai que algum deles, alguém que está nos escutando, tenha vontade de dar esse passo, né? De começar a fazer uma leitura diferente. Então eu vou deixar de compromisso pra gente, pra trazermos na semana que vem. Mas já estou falando pra você que está nos escutando pra voltar no próximo programa e conferir essas dicas. Então não tem como voltar atrás agora. Não. Padre, o senhor acabou de comentar com a gente um pouquinho sobre os pilares do plano diocesano de pastoral. Comentou que temos o pilar do pão, o pilar da palavra. E eu queria entender um pouquinho mais do senhor, já que a gente falou em plano diocesano de pastoral, como é que está se organizando a Assembleia Diocesana de Pastoral desse ano? Sabemos que o plano está bem ligado com os assuntos que serão trabalhados. Como é que vai funcionar? Conta pra gente um pouquinho. Isso já tá dando um frio na barriga, né? Por quê? Porque já é dia 21 agora de setembro, a nossa Assembleia Diocesana. E a Assembleia Diocesana lá em 2022, ela definiu que o nosso plano diocesano é por 10 anos, 2023 a 33. E daí o nosso plano diocesano ele está baseado em 4 pilares, né? Os pilares, então, da palavra, o pilar do pão, o pilar da caridade e o pilar da ação missionária. A nossa Assembleia está sendo preparada, dando uns spoilers, né? Está sendo preparada através agora de alguns vídeos falando do que as paróquias, de modo especial as comarcas, né,
A gente foi em cada comarca ouvindo um pouquinho o que os padres, mas não os padres que realizaram, foram vocês que realizaram, mas o que a paróquia de cada um dos padres realizou em cada um dos pilares. Ouvindo, a gente foi selecionando algumas belas iniciativas que foram realizadas. Então nós estivemos gravando e na Assembleia a gente vai passar um pouquinho, digamos assim, percebendo tudo que foi realizado. Também a gente vai, durante a Assembleia Diocesana, aprofundar um pouco aquilo que a gente tem para frente, ou seja, projetando o ano que vem. Ano que vem, já inicia, na verdade, no dia 29 de dezembro, a abertura do Jubileu Peregrinos da Esperança. E então a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, o que a nossa diocese vai estar trabalhando no ano que vem, e já a partir da abertura, mas propriamente no ano que vem. Planejando também, lá em 2027 a gente tem o nosso centenário. Então o que a gente já tomou de atitude, o que a gente está realizando. Então na Assembleia a gente vai dizendo isso também para as pessoas. E depois, diante disso, também em 2025 serão lançadas as novas diretrizes a nível de Brasil. Então o Dom Francisco também vai trabalhar um pouquinho esse tema, né? Então tem muitas novidades ali, a gente vai falar sobre cronograma, a gente vai falar sobre a revitalização da catedral, os passos, mais ou menos quando esse projeto ficar pronta. Então tem muita novidade nessa Assembleia Diocesana, e assim a gente escolhe, como a gente vai estar avaliando aquilo que a gente realizou nos últimos 2 anos, agora a gente vai estar fazendo a escolha dos próximos projetos que nós realizaremos nos próximos 2 anos também. Sim. Padre, mas antes, sei que a gente está falando sobre a Assembleia, mas eu sou novo na Diocese, não conheço o que é a Assembleia. Eu devo participar? Quem que participa, né? Quem participa da Assembleia? Na verdade, quem participa, todos os padres, daí, ou seja, pároco e vigários, todos os diáconos, todos os seminaristas, agora religiosas são convidadas a participar, uma por congregação, que no total seria mais ou menos 10 religiosas. E aí participa todos os coordenadores diocesanos de pastoral ou movimento. Então, você que é coordenador diocesano tem a obrigação de participar, seja das pastorais, como pastor da liturgia, da catequese, renovação carismática, terço dos homens, mães que oram. Ou seja, todos somos 67 pastorais, movimentos e escolas na nossa diocese. Além desses, todos os coordenadores de CMPP. Então, o coordenador participa. Além disso, o pároco pode convidar mais uma pessoa. Às vezes pode ser a secretária paroquial, ou pode ser uma outra pessoa que o padre escolher. Ah, padre, mas por que não dá pra gente participar também? O nosso espaço é para 400 pessoas, o nosso auditório. E, na verdade, é a maior Assembleia Diocesana do Estado. Por quê? Porque trazemos tantas pessoas para um único lugar. E por isso que a gente tem que fazer toda essa contagem para caber essas pessoas, e infelizmente não dá. Mas daí existe as assembleias chamadas comarcais, que serão no mês de outubro, novembro, e existe também a assembleia paroquial. Então, você, enquanto é importante, ver também a possibilidade de você estar participando da assembleia aí na sua paróquia, né? Até porque só o clero diocesano já enche uma boa parte do nosso auditório, né, padre? Isso, no total a gente é 157 padres, aí mais 92 diáconos, e então mais 67 coordenadores diocesanos, mais 30 e poucos seminaristas, então vai aumentando. Já foi a metade do auditório só aí. Mas, padre, a Assembleia, ela está aqui para ajudar a diocese e também para que esses leigos e o clero, também religiosas, ajudem a decidir algumas coisas que vão guiar a diocese nos próximos anos, né? Então, ela é uma grande reunião, uma grande concentração para o bem da diocese, né, padre? Isso, com certeza. A gente faz uma avaliação daquilo que já caminhamos e projetamos o próximo ano ou os próximos anos
aquilo que queremos como diocese. E por isso depois cada movimento, cada pastoral, cada paróquia vai colocando em prática também com a ajuda de cada um de vocês que também está nos ouvindo, né? E quando a gente fala em assembleia e fala em decidir, é literalmente isso, né? As pessoas ali presentes ajudam a decidir. Então acontece uma votação, a voz deles são ouvidas, padre? Como é que funciona? Por exemplo, lá em 2022 a gente teve a chamada Fila do Povo. Eles também iam dizendo assim, não, acho que esse texto teria que mudar, teríamos que acrescentar isso. Faltou falar sobre a juventude. Não, acho que esse texto devia ser retirado. Então tinha a Fila do Povo para isso. Esse ano também terá a escolha de novos projetos. Então cada ano a Assembleia tem uma nova dinâmica também. Isso. E esse plano diocesano de pastoral, por exemplo, ele trouxe diversas iniciativas que colocamos em prática. Uma delas, a gente já fez um subsídio bíblico, que há alguns meses atrás a gente falou, que é o livro Respostas Católicas sobre a Bíblia. A criação da pastoral da escuta, né, implementação da pastoral da escuta na diocese, foi originado pelo plano diocesano de pastoral. E, enfim, diversas iniciativas. Então, você que acha aí que a Assembleia não impacta na sua vida, na verdade impacta e muito. Então, esse plano diocesano de pastoral, ele está, né, às vezes nas entrelinhas da vida da paróquia, mas ele está lá. Ele está sendo colocado em prática. Às vezes a gente como paroquiano não enxerga isso, né, a longo prazo, mas é isso que acontece. Então, essa Assembleia vai decidir mais novos projetos, então, que serão implementados nos próximos anos e que você vai ver aí na realidade da sua paróquia, na sua pastoral e no seu movimento. E a Carol trouxe aqui um lembrete muito bom. Não, tô querendo voltar a assuntos que já falamos. Mas já que citamos Bíblia e a Carol citou livro de respostas católicas sobre a Bíblia, está aí mais uma oportunidade de você aproveitar bem o mês de setembro. Nós já refletimos o evangelho desse final de semana, já falamos um pouquinho sobre a Assembleia Diocesana e agora vamos para o quadro de notícias. Notícias da Diocese. Trigésimo grito dos excluídos e excluídas. Todas as formas de vida importam, mas quem se importa? Em 2024, o Grito dos Excluídos completará 30 anos de atividades, marchas, debates, enfim, muito movimento. E o tema deste ano é todas as formas de vida importam, mas quem se importa? E reflete uma preocupação central com a justiça social e climática. Este lema critica o sistema econômico atual, que muitas vezes prioriza o lucro em detrimento da preservação ambiental e do bem-estar das populações vulneráveis. E neste ano, a Diocese de Joinville terá o encontro do Grito dos Excluídos na paróquia São Domingos Sávio, lá do bairro Jardim Paraíso. E será no dia 7 de setembro, como costuma já acontecer, e começa às 15h30. A programação conta com momentos de conversa, caminhada às 15h30 rumo à comunidade Nossa Senhora dos Migrantes, um pequeno lanche e encerramento às 18h com a missa. Encontro Diocesano do Terço dos Homens. No dia 29 de setembro, acontecerá o Encontro Diocesano do Terço dos Homens na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Oxford e São Bento do Sul. São convidados todos os participantes do Terço dos Homens das 6 comarcas que compõem a Diocese de Joinville. O tema do encontro será Maria, Estrela da Evangelização, e o lema A Igreja em Oração, unida à Mãe de Jesus. A programação conta com animação, palestras, momentos de testemunhos, oração do Santo Terço, Santa Missa e muito mais. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 20 de setembro. Então você que é coordenador do grupo do Terço dos Homens, acesse o site da Diocese de Joinville e faça a inscrição do seu grupo. E as formações do Inário Virtual continuam. Desde maio, quando a Diocese de Joinville lançou o Inário Virtual, acontecem formações em todas as paróquias. Então confira a última formação que acontece neste mês de agosto na comarca Joinville Norte.
será lá na paróquia São João Batista, no Jardim Iririú, e são convidadas as paróquias São Sebastião, Senhor Bom Jesus, São Domingos Sávio e também a paróquia São João Batista. Então, em breve, no próximo programa, a gente fala sobre o calendário das próximas formações do Inário Virtual. Também, para saber mais, pode acessar o site da Diocese de Joinville. Retiro para casais. No dia 8 de setembro, domingo que vem, às 8 horas da manhã, o Instituto Padre Aloísio promove um retiro para casais, com o lema "O amor é fundamento do matrimônio". O encontro acontece no Centro Shalom, em Nereu Ramos. O retiro conta com a presença do Padre Fernando Gonçalves. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de setembro e o link para inscrição está disponível no site da Diocese. Comarca Joinville Sul recebe formação sobre as fontes bíblicas do dízimo. Setembro é o mês dedicado à Sagrada Escritura. Por isso, no dia 12 de setembro, às 19h30, acontecerá uma formação da Pastoral do Dízimo para a Comarca Joinville Sul, com o tema Fontes Bíblicas do Dízimo. O encontro será realizado na Catedral São Francisco Xavier e contará com a assessoria do Padre Fernando Maico Baraúna. Esse é um momento especial para aprofundarmos nosso conhecimento sobre a importância do dízimo diretamente das Sagradas Escrituras. As vagas são limitadas, então não perca a oportunidade de participar. Segundo passeio ciclístico do Santuário Sagrado Coração de Jesus. Está chegando o segundo passeio ciclístico do Santuário. O evento acontece amanhã, dia 1º de setembro, com a concentração e a chegada na Arena Joinville, localizada na Rua Inácio Bastos, no Bucarém. Os participantes devem se reunir às 9 horas para a concentração, com o início do passeio marcado às 10 horas da manhã e previsão de término dos 6 quilômetros às 12 horas. O evento acontece inspirado no tema do Jubileu 2025, onde todos os católicos são convidados a serem peregrinos da esperança. Aniversariantes da semana. Agora vamos para a lista de aniversariantes desta próxima semana, do início do dia 31 de agosto até o dia 6 de setembro. No dia 31 de agosto, celebram mais um ano de ordenação o Padre Emerson, o Padre Gélio Silva do Nascimento, desconhecidíssimo aqui na Vida Pastoral. Brincadeira, parabéns, Padre Gélio, pelo seu aniversário de ordenação. E também o Padre Rodrigo Ferreira, inclusive, que visitamos essa semana. No dia 31 de agosto também faz aniversário, porém aniversário de nascimento, o diácono Sebastião. No dia 1º de setembro, aniversário de vida do diácono Darcy Deodato. Também no dia 1º do diácono João Francisco Radol. E o último diácono no dia 1º também, Rogério Egídio Nunes. No dia 5 de setembro faz mais um ano de vida o Padre Carlos Alberto. No dia 6 de setembro, celebram mais um ano de vida o Padre Emerson Henrique Citadin e o diácono Ciriaco Jacinto de Barba. Eu parabenizando todos os padres e diáconos que celebram o dom da ordenação, o dom da vida. Eu, então, celebro 12 anos de ordenação. Fui ordenado lá na paróquia São João Batista, no bairro Fátima, porque é dali que, digamos assim, despertou a vocação propriamente. E a partir, então, dali que eu entrei no seminário. Então, parabenizando todos os padres e diáconos e também a você que celebra o dom da vida, do matrimônio. Deus abençoe a você, sua família, conceda muita saúde, paz e felicidade. E começando a lista dos santos dessa semana, neste dia 31 de agosto celebramos o dia de São Raimundo Nonato. Ele que é padroeiro das parturientes, das parteiras e dos obstetras. O seu nascimento aconteceu de modo trágico. Sua mãe morreu durante os trabalhos de parto antes de dar-lhe a luz. Ele foi extraído vivo do seio da sua mãe, sem vida. Por isso recebeu o sobrenome de Nonato, ou seja, não nascido. Dotado de grande inteligência, fez com certa tranquilidade os seus estudos. O pai, percebendo os dotes religiosos do filho, tratou de mandá-lo administrar uma pequena fazenda de propriedade da família. Por isso, queria tirar a ideia de ingressar na vida religiosa. Porém, as coisas aconteceram exatamente ao contrário. Ele viveu em Catalunha, na Espanha.
No dia 1º de setembro, celebramos o dia de Santa Beatriz, ela que foi exemplo de obediência e assistência aos pobres. Ainda pequena, mudou-se para Portugal com sua família, que cultivou na menina uma profunda devoção à Nossa Senhora da Conceição. Ela viveu ao norte da África. No dia 2 de setembro é o dia da Beata Ingrid, ela que foi uma viúva e freira dominicana. Desde a infância, mostrou-se virtuosa, amável, caridosa e religiosa. Recebeu uma educação nobre e primorosamente cristã. Ela viveu desde os primeiros anos num fervor de piedade que nunca falhou. Fundou um mosteiro sob as regras de São Domingos. Dedicou-se totalmente às orações contemplativas e à vida de rigorosa austeridade. Nasceu na Suécia, no século XIII. Dia 3 de setembro, lembramos o dia de São Gregório, ele que foi doutor da Igreja e prestou muitos serviços à Sé Apostólica. Após seus estudos de direito, Gregório empreendeu a carreira política e ocupou o cargo de prefeito da cidade de Roma. Essa experiência o amadureceu e o levou a ter maior visão da cidade, as suas problemáticas e um profundo senso de ordem e disciplina. Alguns anos depois, atraído pela vida monacal, decidiu retirar-se da política. Deu seus bens aos pobres e fez um mosteiro dedicado a Santo André. Ali, dedicou-se à oração, ao recolhimento, ao estudo da Sagrada Escritura e aos padres da Igreja. Ele nasceu em Roma no ano de 540. No dia 4 de setembro, celebramos Santa Rosália, virgem que levou uma vida de penitência e foi alimentada pela Eucaristia. Se tornou a padroeira de Palermo em 1666, com o culto oficial estendido a toda a Sicília. A Santuza, como é carinhosamente chamada pelos palermitanos, estabeleceu-se como uma das santas mais conhecidas e veneradas no cristianismo siciliano e, em particular, no de Palermo. Ainda hoje, em qualquer parte do mundo, os palermitanos se encontram, trocam a saudação Viva Palermo e Santa Rosália. Ela nasceu em Palermo no século XII. No dia 5 de setembro, celebramos o dia de Santa Teresa de Calcutá, ela que desde pequena foi acostumada pelos seus pais a viver louvando ao Senhor e ajudando os mais necessitados. Não causa surpresa, portanto, quanto aos 18 anos, fez a escolha de se tornar missionária. Em setembro de 1928, Santa Teresa ela deixou a sua casa e entrou para o Instituto Bem-aventurada Virgem Maria em Dublin. Ali, ela recebeu, antes o seu nome era Agnes, então recebeu o seu nome de Maria Teresa. Em 1946, decidiu abandonar o convento e viver somente para os pobres. Madre Teresa fundou as Missionárias da Caridade. Ela nasceu em uma família albanesa no dia 26 de agosto de 1910. E por último, celebramos o dia de São Liberato de Louro no dia 6 de setembro. Nobre e abdicando do seu título, tornou-se frade. O jovem Liberato, ouvindo o chamado de Deus e por sua grande devoção à Virgem Maria, abandonou toda a riqueza e conforto para seguir a vida religiosa. Liberato foi um nobre que se tornou frade. Ordenado sacerdote, ele desejava consagrar sua vida à penitência e às orações contemplativas. Posteriormente, vestiu o hábito da Ordem dos Frades Menores de São Francisco, onde sua vida de virtudes valeu-lhe a fama de santidade. Ele nasceu na pequena cidade de Loro Piceno, província de Macerata, na Itália. Padre, tivemos alguns santos italianos, O senhor conhecia algum? Conheci, na verdade eu não conheci, mas, assim, pela história, sei um pouquinho de Madre Teresa de Calcutá, também de São Gregório Magno, e seriam esses os mais conhecidos, assim, podemos dizer, do tempo que a gente estuda um pouco a vida dos santos, Então, a importância que cada santo tem também na nossa vida. Por que a gente fala um pouquinho deles? Porque cada um deles destaca algum aspecto da nossa vida, Um destaca o aspecto da oração, o outro da ação, como Madre Teresa de Calcutá, um outro o aspecto da digamos assim, mais ligado à defesa da fé da igreja, e assim serve também de exemplo mesmo para os nossos dias atuais, aquilo que eles realizaram e deram a vida
ou se dedicaram ao longo da vida também primeiramente a Deus, mas também à igreja, às pessoas também. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Nosso programa está chegando ao fim, então passo a palavra para a Júlia Carol para um recadinho final. Agradeço a todos que acompanharam mais essa edição do programa Vida Pastoral. E se você gostaria de acompanhar, o programa novamente, desde o início, ou edições passadas, convido você também a acessar nosso canal do YouTube, Diocese de Joinville, ou também pelo Spotify. É só procurar por Diocese de Joinville ou programa Vida Pastoral, que você encontra os programas em formato de podcast. Inclusive, nesta semana, falando em transmissões ao vivo, essa semana a gente teve a instituição do Ministério do Catequista e toda a celebração, esse rito de instituição, foi transmitida pelo Facebook da Diocese de Joinville. Na semana passada a gente falou o nome de todos os catequistas que receberam esse ministério, então eu te convido a entrar na página da Diocese de Joinville e dar uma conferida como é que foi esse momento, como é que foi esse rito.
Também aproveito para parabenizar novamente todos aqueles catequistas que receberam esse ministério, esse momento tão importante, né, de reconhecimento por todo o trabalho e por toda a dedicação junto à nossa igreja, junto à catequese. Então é isso. Agradeço a todos que nos acompanharam e até o próximo programa Vida Pastoral. Já que a Júlia falou sobre o Ministério de Catequista, vai que no próximo ano ou no outro ano a gente fala o seu nome aqui, né, catequista? Você pode ainda ser indicado nos próximos 2 anos aí, ainda vai ter novos ministros da catequese, então esperamos anunciá-lo nos próximos anos do Vida Pastoral, né? Mas também já pode começar a fazer o curso para catequistas, para também receber esse ministério futuramente, né, Carol? Claro, com certeza. Então é isso, muito obrigada a todos que acompanharam Vida Pastoral, esse último programa de nós 3, né, na equipe, e em breve teremos a novidade do nosso novo companheiro de locução, ele que vai dar uma humilhada na minha locução, com certeza. Vocês já sabem, né, que eu não sou a melhor locutora do mundo, Prefiro pensar que vem pra somar, Carol. Isso, pode ser. Não vou me diminuir, né, gente, porque tem muita gente que gosta aí, que vem me elogiando. Mas é isso, até a próxima edição do Vida Pastoral. Agradecendo a cada um de vocês que participou conosco, rezou conosco. Que Deus abençoe a você e sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.